Fala pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Morandi, sou desenvolvedor aqui na Enquest. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que já existia em inglês e nós traduzimos ela para português, beleza? Então no site da Enquest você pode encontrá-la aqui em ClickView e em Set Analysis, beleza? Então vamos começar. Como a ferramenta funciona? Bom, você vai inserir os dados baseados do que você usa na sua aplicação e ele vai gerar expressões para você atingir seus objetivos na ferramenta, beleza? Então, esse vídeo na verdade não vai ensinar o Set Analysis a vocês precisam ter um leve conhecimento de como funciona, mas eu vou dar uma pequena clareada em alguns pontos, certo? Então eu tenho uma imagem aqui que explica basicamente como funciona uma expressão no ClickView. Primeiro de tudo, nós temos uma operação e um campo. Essa é a estrutura mínima para uma expressão existir. Então, você quer fazer alguma coisa em algum campo. Então, eu tenho um campo, por exemplo, chamado vendas. E o que eu quero fazer com esse campo? Quero contar quantas vendas eu tive, quero somar essas vendas, quero ver quanto de vendas eu tive em um determinado ano. Então, essa é a estrutura ideal. Em seguida, nós definimos o universo de dados, ou seja, eu vou aceitar seleções, não vou aceitar, vai ser baseado em marcadores, no caso são mais conhecidos como bookmarks, etc. E aqui dentro do Set Analysis nós temos os filtros de dados, por exemplo, o ano vai ser a soma de vendas e aqui dentro no filtro de dados seria ano igual a 2015, categoria X e assim por diante, beleza? Então aqui na nossa ferramenta, a primeira coisa que você vai definir vai ser, você vai se basear em quê? Na seleção atual, em todos os valores, tudo que não está selecionado, bookmarks ou seleções que já aconteceram, anterior e posterior, certo? Uma analogia para vocês entenderem melhor eu tenho um banco de dados, o meu universo vai ser o quê? Vai ser uma tabela do banco de dados, vão ser 5 tabelas, será o banco de dados inteiro, beleza? Então, a partir disso, que você define o seu universo, você vai definir o que você vai fazer. Você vai somar o campo, vai pegar um maior valor, um menor valor, vai contar e assim por diante, beleza? De qual campo? Nesse caso, o campo de vendas. Qualquer modificação que vocês fazem na ferramenta, ele gera aqui embaixo uma expressão, certo? Vocês podem ver que, nesse caso, tem um cifrão. Por padrão, quando nós fazemos o seguinte, isso aqui, são vendas, por padrão ele já aceita as seleções, que é a mesma coisa que se nós colocarmos o cifrão aqui, ok? Ele ainda aceita as seleções, ele só está evidenciado para vocês terem um entendimento melhor de como funciona o Set Analysis, beleza? Esse documento é um documento bem simples que nós fizemos para esse vídeo para mostrar as expressões que nós fizemos ali na ferramenta, aqui no vídeo. Então vamos lá. Uma vez que você definiu a operação, nesse caso o sum, vamos somar do campo vendas, então soma das vendas, nosso universo vai ser a partir da seleção atual, então respeitando os filtros, e aí agora nós vamos adicionar os filtros de dados. Beleza? E aí entra a mágica da ferramenta. Então vocês clicam aqui em adicionar e vocês podem ver que vocês têm muitas opções, beleza? Vou dar uma leve introdução sobre cada uma e entro mais a fundo em cada uma dessas opções. Remover a seleção do campo significa que aquele campo que você definir, ou seja, campo a ser filtrado, por exemplo, ano, desculpa. Então, quando eu fizer a soma das vendas, qualquer ano que você selecionar, ele vai ser ignorado, tá? Vamos deletar aqui. Vamos para a próxima opção. Adicionar um filtro para um valor específico. Seria atribuir um valor a um determinado filtro. Então, eu tenho um ano, tem um campo chamado ano e eu quero atribuir ele ao ano de 2015. Então, ele vai somar as vendas
do ano de 2015. Independente do filtro de ano que você fizer, ele vai fazer do ano de 2015, beleza? A mesma coisa, ele vai adicionar um filtro para um campo, mas nesse caso aqui com expressões. Então, nesse caso, você teria uma variável, por exemplo, vano, e ele colocaria lá para você como vano. Ou, se você quiser, você pode fazer, por exemplo, maxano, e ele gera isso para você. Selecionar valores baseados em seleções em outro campo. Esse aqui é o famoso pertence, que é isso aqui. Certo? Então, são seleções indiretas. Vou dar um exemplo bem simples. Eu quero pegar o ano em que a Inquest teve participação, por exemplo. Então, a Inquest, o campo Inquest vai receber um filtro, pode ser empresa, por exemplo, para ficar mais claro para vocês. A empresa vai receber quais valores? Aí você vai ter uma expressão. Então, vamos supor que a empresa recebeu o valor Inquest. O ano que a Inquest teve participação será o ano que vai ser selecionado. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas eu não vou entrar muito em detalhe porque estou apresentando na ferramenta, né? Então, nesse caso é o pertence, e nesse caso aqui de baixo é a exclusão, que é o oposto, certo? O que a Inquest tiver participação vai ser excluído. Então, vamos brincar um pouquinho e mostrar como a ferramenta funciona. O campo que vai ser filtrado. Vamos supor que eu quero ignorar o campo ano. Clique em salvar. E aqui eu tenho a soma das vendas ignorando o campo ano, certo? Vou jogar isso aqui lá para vocês verem. Então, vou substituir esse sum de vendas. Dá um OK. Então, agora, independente do ano que eu fizer a seleção, ele vai continuar o mesmo valor. Ó, vocês podem ver que continua o mesmo valor, certo? Então, o que nós podemos fazer agora nós podemos deletar essa expressão aqui dentro do set análises, nós podemos editá-la e transformar em alguma outra, ou podemos adicionar mais coisas, e aí que a ferramenta fica legal, né? Vamos lá, eu quero adicionar um filtro para um valor específico. Eu quero saber as vendas de todos os homens, então o campo vai ser filtrado, vai ser o sexo. Vocês podem ver que vocês têm alguns, digamos, comparações, né? Então, o sexo vai ser o quê? Vai ser diferente do valor que eu vou falar? Vai ser o valor que eu falar mais o que estiver selecionado? Intersecção positiva, negativa e assim por diante, tá? Então, o sexo pode ser igual a, como a minha aplicação está em inglês, male. Clique em salvar. Então, só confirmando, é isso mesmo. Então, ele vai fazer a soma das vendas em que o sexo são todos os homens. Independente do filtro de sexo que eu fizer, é esse o resultado que nós teremos. Então, aqui só tem homens. Se eu filtrar as mulheres ou os homens, ele continua o mesmo valor, beleza? Vamos então adicionar mais coisas. Nós podemos adicionar um filtro para uma expressão específica. Então, eu quero filtrar o ano a partir do valor de uma variável. Então, vamos chamar ela de vano. Vamos copiar e colar lá de novo. Aqui vocês podem ver, uma vez que eu substituo, vou mostrar para vocês o valor da variável vano. Aqui, 2014. Poderia ter uma expressão aqui dentro que retorna algum outro valor, tá? Isso é com vocês. Então, eu tenho vano 2014. Então, vamos mostrar essa expressão aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando a soma das vendas de todos os homens no ano de 2014, independente das seleções que eu fizer aqui no campo que foi filtrado. O resto, tudo funciona, certo? Vamos limpar. Vamos mostrar mais algumas coisas. Vamos adicionar mais uma. Nós podemos então fazer um pertence. E aí, o que eu quero filtrar? Qual é o campo que vai receber uma seleção indireta? Nesse caso, vamos fazer
Pode ser o ano em que o outro campo é empresa, e aí aqui você define uma expressão ou uma variável, certo? Então vamos supor que existe a variável vem empresa. Como vocês já sabem, o que o vem empresa faz? O vem empresa é uma variável, então ele vai retornar um valor, e aí é com você. Então, o campo empresa, ele vai receber um filtro desses caras que tiverem nessa variável. Beleza, ele recebeu o filtro. Então, vamos supor que a enquete está aqui dentro dessa variável. Então, eu quero saber o ano em que esses valores foram filtrados. Então, se a enquete teve participação no ano de 2015, o ano de 2015 vai ser considerado, ok? Basicamente isso. Eu quero saber, eu filtro um valor e vejo outro campo que tem relação, certo? E a mesma coisa serve para exclusão. Nós podemos modificar aqui e falar que é uma exclusão, certo? Clicar em salvar, cancelar. Nós podemos tirar algumas expressões. Eu vou tirar esse pertence aqui, por exemplo, clicando no menos. Eu quero modificar o sexo aqui. Quero, na verdade, que seja por uma expressão e vai ser o V sexo, por exemplo. Certo, pessoal? Então, não tem muito segredo. Ele gera a expressão a partir do que você vai selecionando. Se eu quiser tirar as possíveis seleções e deixar a partir de todo o universo, todos os valores, vocês podem ver que o 1 modificou aqui. Eu quero um marcador, que no caso é o bookmark, né, os favoritos, com um determinado ID. Então, por exemplo, bookmark 01. Ele vai filtrar a partir do bookmark 01 tudo isso aqui, certo? Que, como vocês sabem, bookmarks são seleções que foram salvas. Então lá pode ter muitos campos, podem ter o ano X, a marca Y e assim por diante. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido bem como funciona a ferramenta. Está disponível lá no site para vocês. Se vocês quiserem acompanhar a enquete para receber novos vídeos interessantes, posts e assim por diante, só seguir a gente nas redes sociais, tem o canal do YouTube também, só se inscrever. Se vocês puderem avaliar o vídeo, eu agradeceria muito, certo, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente e estamos à disposição, beleza? Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.